Prezados alunos, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa disciplina. Nosso compromisso hoje é com a unidade de ensino 4, onde nós teremos 3 horas aulas para discorrer sobre alguns pontos, alguns excertos importantes, relevantes do nosso estatuto, a Lei 6.218/83. Ok? O Estatuto dos Policiais Militares. Nós precisamos, ao final da aula de hoje, entender e desenvolver uma resposta conceituando hierarquia e disciplina. Verificar e entender o significado, conhecer e entender o significado do... Só um pouquinho aqui... do compromisso policial militar, os tipos de promoções existentes na Polícia Militar, os procedimentos e os conceitos dos processos de prorrogação de tempo de serviço, engajamento, reengajamento, estabilidade, e conhecer alguns aspectos pontuais sobre férias e afastamentos temporários previstos no nosso estatuto. Então, esses são os pontos. Ao final da instrução, nós teremos que alcançar o conhecimento pleno desses assuntos, ok? Vamos começar? Nós vamos começar aqui, ó, principais pontos do estatuto da unidade de ensino 4. Vamos iniciar falando de hierarquia e disciplina. São os pilares da instituição Polícia Militar. Aliás, qualquer instituição de estética militar, força armada militarizada, tem hierarquia e disciplina como 2 pilares fundamentais. Os conceitos e os princípios já começam previstos lá na Constituição Federal e depois eles vêm se desdobrando e norteando toda a legislação infraconstitucional, alcançando as nossas normas e os nossos princípios estatutários como força armada, como corporação militarizada. Vamos lá, vamos ver no estatuto os conceitos básicos de hierarquia e disciplina. Isso está lá no artigo 14 do estatuto. Hierarquia e disciplina são a base institucional, a instituição se baseia nesses 2 princípios fundamentais. A responsabilidade com a hierarquia e com a disciplina são crescentes com o grau hierárquico. Então, a palavra promoção, que significa dentro da organização militar a ascensão na carreira, ela traz consigo, carrega, arrasta consigo mais hierarquia, porque quando você é promovido para cima, não é para baixo. Não existe promoção para baixo, é para cima, então carrega mais hierarquia, um nível mais alto e uma responsabilidade ainda maior com disciplina. Hierarquia policial militar, o que é? Conceito para nós entendermos, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. Então você precisa ordenar autoridade, colocar de 1 até 10 mil, já que nós somos 10 mil integrantes. Cada integrante tem o seu nível de autoridade. Então, quando a gente relaciona a autoridade do 01 ao 10 mil, ao 10.250 e tantos, que é o efetivo da ativa hoje na PM, você faz isso de forma através dos postos e graduações, e quando no mesmo posto, pela precedência hierárquica, pela antiguidade. Então, postos e graduações nós já vimos em disciplina, em conteúdo anterior, lá na unidade de ensino 1. Precedência hierárquica nós vimos nas últimas aulas. Então, na ordenação da hierarquia de 01 até 10.250,
são pelos postos de oficiais e pelas graduações de praças que a gente vai conseguir determinar essa precedência hierárquica. E para aqueles que ocupam os mesmos postos, as mesmas graduações, a precedência hierárquica é definida por aqueles fatores que nós já estudamos lá atrás, né? A data da última promoção e etc. Então, isto é hierarquia, quando eu pego todos os integrantes da corporação e ordeno numa sequência do 01 até o 0 último, eu estou definindo hierarquia, tá certo? E o respeito à hierarquia é o espírito de acatamento a essa sequência de autoridade. Então, quando os integrantes desta corporação acatam essa ordenação hierárquica que está pré-estabelecida e tem respeito a esta ordenação, significa que esta corporação e seus integrantes possuem hierarquia, que é um dos pilares de uma instituição militar. Muito bem, agora nós vamos conceituar disciplina. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento às leis, regulamentos, normas, disposições, ordens e etc., que fundamentam o organismo policial militar, que dão à corporação um funcionamento regular e harmônico, né? Então, cumprimento do dever por parte de todos e de cada um. Cada integrante desse organismo, instituição policial militar, tem que ter conhecimento das leis, dos regulamentos, das normas e das disposições e das ordens, e tem que ter acatamento, que é respeitar, cumprir, fazer acontecer, operar, operacionalizar, manter, estabelecer, determinar e etc. Então, o cumprimento integral, as leis, regulamentos, normas, disposições e ordens é o conceito de disciplina. Quando você junta as duas coisas, eu respeito a ordenação hierárquica da minha instituição, eu respeito a precedência, eu pratico hierarquia. E quando eu respeito todas as leis, normas, regulamentos, eu pratico disciplina. Tá certo? Então, acho que aqui os conceitos ficaram bem definidos. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender os pontos principais. Aqui é um resumo, uma síntese, para nós entendermos os conceitos de hierarquia e de disciplina. Hierarquia, ordenação de autoridade, em níveis, do 01 ao 0 último, como eu falei. E, primeiramente, isto é feito em postos e graduações, de coronel até soldado, e quando nos mesmos postos, pelas regras de precedência hierárquica na antiguidade, pelas regras da antiguidade, ok? Então, esses três fundamentos conceituam para a gente hierarquia. E disciplina, rigorosa observância e acatamento das leis, regulamentos, normas, disposições, fazendo com que cada integrante individualmente cumpra o seu dever e que o conjunto cumpra com a sua missão. Isto é disciplina. Ok, gente? Vamos seguir? Muito bem. Hierarquia e disciplina são conceitos fechados, puros. Não é difícil de entendê-los. As suas acepções, ou seja, os seus significados são simples. Então, devem ser mantidos sempre, em todas as circunstâncias e entre todos os militares ativos e inativos. Tá? Os abusos, os excessos ou a utilização desses conceitos para cometer excessos são, na verdade, quebras de hierarquia e quebras de disciplina. Tá? Então, hierarquia, o conceito pode ser desvirtuado? Pode. E se isto ocorrer, é quebra da hierarquia. E disciplina pode ser desvirtuado por algum militar? Sim. Se isso acontecer, é quebra do princípio da disciplina. Tá? Então, quaisquer
quebras nos conceitos de hierarquia e disciplina devem ser sempre combatidos. As quebras não pertencem aos conceitos. As quebras são tratadas à parte naquilo que nós estudamos na aula passada. As normas disciplinares. Então, as normas disciplinares do regulamento disciplinar, elas vêm em socorro para a correção das quebras da hierarquia e da disciplina. Tá? Então, agora o conceito fica casado com aquilo que a gente viu na aula passada, quando nós tratamos das normas disciplinares. Então, resumindo, existem os princípios de hierarquia e de disciplina como pilares institucionais, e quando eles, porventura, vierem a ser quebrados, o remédio, a solução, a correção está nas normas disciplinares, nos regulamentos, nos códigos de natureza disciplinar ou criminal, com os quais nós nos socorremos para restabelecermos os princípios de hierarquia e disciplina. Uma vez que eles são pilares institucionais, jamais eles podem ser quebrados e permanecer quebrados. Tá certo? Esse é o entendimento. Em sendo atingidos, eles imediatamente devem ser socorridos. Vamos lá. Aqui nós vamos tentar explicar para vocês que hierarquia não significa obediência cega a uma ordem arbitrária. Tá certo? Então, olha só, disciplina não significa também obediência a uma ordem ilegal. Então, cumprir uma ordem ilegal é falta de disciplina, porque disciplina, nós vimos antes, significa o acatamento às leis, às normas, aos regulamentos, às disposições normativas da instituição. Então, se a ordem ela é ilegal ou ela é arbitrária, ela afronta ou excede o ordenamento jurídico, então essa ordem ela já nasceu indisciplinada. Então, para algo que já nasceu indisciplinado, você não respeita, você não acata, você não coloca o teu sentimento de disciplina colado com algo que já nasceu indisciplinado. Uma ordem ilegal ou uma ordem arbitrária é um manifesto de indisciplina. Portanto, não deve ser obedecido. Tá? O superior hierárquico que determina uma ordem arbitrária, ele está sendo indisciplinado. Ponto. E o militar não é obrigado a cumprir uma ordem legal nem arbitrária. Ele tem causa de justificação. Então, se o superior está sendo indisciplinado ao dar uma ordem arbitrária e ilegal, que fique só ele indisciplinado. Você, o subordinado, não. Você não será mais um indisciplinado para se juntar a ele. Porque se isto ocorrer, as normas, o regulamento disciplinar virá em socorro dessa quebra de disciplina e irá alcançar os dois. Alcançará o superior que deu uma ordem arbitrária e alcançará o subordinado que cumpriu uma ordem arbitrária. Há uma dupla responsabilidade de um e de outro. Tá certo, gente? Muito bem. Dito isso, vamos lá. Questão de prova também. Repete o que nós já acabamos de falar, né? Se o superior dá uma ordem legal e o subordinado não cumpre, o subordinado está sendo disciplinado. É uma forma diferente de dizer o que eu me referi antes. O superior que dá uma ordem legal está sendo indisciplinado. E o subordinado que não cumpre essa ordem legal está sendo disciplinado. Então, os erros provêm sempre da quebra da disciplina e da hierarquia. E lembro e ratifico, a quebra da disciplina e da hierarquia pode vir de cima, pode vir de baixo, pode vir do superior, pode vir do subordinado. Por isso, a observação sempre com relação à segurança jurídica, legalidade,
a legitimidade e a correção das ordens recebidas para que sejam cumpridas. Tá certo, gente? Vamos ver aqui os abusos punitivos, isso. Então, assim, ó, não se admite na nossa instituição, isso aqui é para deixar bem claro os conceitos de hierarquia e disciplina, para que não hajam dúvidas. Na nossa instituição, na nossa corporação de estética militarizada, não se admite quebras de disciplina e de hierarquia, que são pilares. E os abusos, as ordens absurdas, os abusos punitivos, os excessos, a insubordinação, são sempre quebras de hierarquia e de disciplina. E são tratados no nível de regulamento disciplinar. Tá certo? Agora nós vamos passar ao compromisso policial militar. Rapidamente, dizer a vocês o seguinte: o militar, quando ingressa na sua corporação, tão logo tem adquirido o grau de instrução compatível, ou seja, após a sua formação, a conclusão do curso de formação, ele presta um compromisso solene. O nome é compromisso e está lá no nosso estatuto. Tá? Leiam aqui, ó. Compromisso de vocês, soldados da Polícia Militar qualificados, no dia da formatura de vocês, está aqui. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Tá? O que acontece? Vocês irão decorar esse compromisso e no dia da formatura, todos juntos, num ato formal, com o braço direito levantado, vocês irão prestar este compromisso. O compromisso é prestado logo após a inclusão, após a formação, e é um compromisso de honra, é um juramento de honra. Aqui, ao fazerem esse compromisso formalmente no primeiro nível de ascensão e de consolidação na carreira policial militar, os senhores assumem o juramento de acatamento e de obediência aos princípios essenciais e aos elementos basilares da instituição, que são os que estávamos falando até agora: hierarquia e disciplina e fé na missão. Tá? Vamos explicar aqui o conceito? Ó, o compromisso. Vamos explicar o compromisso? Olhem aqui, ó. Ao ingressar na Polícia Militar, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral. Está em vermelho aqui, ó. Então, quais são os preceitos da moral? Nós já vimos antes. Valores institucionais. Honra pessoal, pundonor militar, decoro da classe. Preceitos de moral que devem ser cumpridos dentro da instituição. Cumprir rigorosamente as ordens, que está aqui em azul. O que significa cumprir as ordens? Acabamos de ver. É disciplina. Então, percebam que dentro do compromisso, todos os nossos valores mais caros, mais sagrados, estão consubstanciados, estão inseridos. Né? Com um olhar atento, com uma leitura criteriosa, nós conseguimos identificar em cada frase, em cada sentença, em cada parte entre vírgulas, nós conseguimos identificar os mais sagrados valores institucionais do nosso compromisso, do nosso juramento. Então, cumprir rigorosamente as ordens é disciplina. Das autoridades a que estiver subordinado, acatamento à subordinação significa hierarquia. Então, a hierarquia também está aqui, está lembrada aqui no compromisso. Dedicar-me inteiramente ao serviço. Ora, dedicação integral, que é um dos fundamentos do regime jurídico do policial militar. Todo policial militar tem dedicação integral ao serviço policial militar, por isso ele não pode ter outra atividade paralela que comprometa. Manutenção da ordem pública e segurança da comunidade. Aqui é a missão da Polícia Militar, que é, na verdade, a missão que deriva lá da destinação, inclusive, constitucional, né? Então, manutenção da ordem pública e segurança da comunidade é, em síntese, a nossa missão, a nossa atribuição constitucional.
Então, aqui no compromisso é o princípio ou valor fé na missão, que está aqui esculpido. E a parte final, gente. Parte final, dei maior destaque aqui, coloquei até numa letra maior, né? E fiz um círculo vermelho aqui, ó, para vocês identificarem a palavra mais importante da parte final, que é assim, ó, mesmo com o risco da própria vida. Isso aqui, na doutrina, nós chamamos de juramento de sangue. O policial militar e o militar em geral das Forças Armadas é o único servidor público que faz juramento de sangue. Ou seja, ele aceita, e ele faz isso de viva voz, num compromisso que ele grita na frente de todas as pessoas, lá no dia da formatura. Ele diz, eu aceito o risco da minha própria vida para cumprir e fazer valer todos os valores acima. A fé na missão, na manutenção da ordem e na segurança da comunidade, a hierarquia, respeitar a quem estiver subordinado, a dedicação integral ao serviço e cumprir rigorosamente as ordens, né, que é a disciplina, e pautar-se pelos preceitos da moral, honra pessoal, pundonor e decoro. Eu aceito fazer tudo isso, mesmo se necessário for, tiver que entregar a minha própria vida. Essa é a parte do compromisso que nós chamamos na doutrina de juramento de sangue. Só os militares fazem isso. Tá certo? Compromisso, então, sela um vínculo legal e moral do policial militar com o serviço policial militar. Tá? E a partir desse momento, com a formatura e com o juramento, não há nenhuma justificativa, nenhum argumento que possa desfazer isto que foi dito. Este compromisso prestado é flecha atirada, é uma vez só e não volta mais. E é para alcançar e atingir o alvo pretendido. Tá certo, gente? Aqui nós acabamos, fechamos essa parte, vamos fazer um intervalo. Quando nós voltarmos no próximo vídeo, nós vamos continuar com o Estatuto, Lei 6.218 de 83, e vamos falar dos tipos de promoções na Polícia Militar. Até mais!